Após o final da batalha entre Buda e o Zerufuku, que acabou virando Buda contra Rajun, vemos uma pequena discussão sobre quem seria o próximo lutador do lado dos deuses. Era para ser o Ares, o deus da guerra. No entanto, o deus do submundo Hades se oferece para lutar e diz que precisa vingar a morte de Poseidon. Ele seria o próximo oponente dos humanos. Nesse momento, os deuses e os humanos estão empatados. Se os humanos conseguirem derrotar o Hades, eles finalmente virariam o placar a favor deles, o que muito de nós está torcendo para acontecer. Porém, sabemos que isso não vai ser nada fácil. Embora tenhamos o Qin Shi ao nosso lado, o oponente da humanidade não terá piedade, pois Hades escolheu a arena e deixou ela muito aterrorizante. Será nesse local que haverá uma das lutas mais épicas de Record of Ragnarok, e é agora onde damos início à 7ª rodada do Ragnarok, a batalha entre deuses e humanos. A luta será entre Hades, o rei do submundo, contra Qin Shi Huang, o grande líder chinês que é tratado como o rei dos humanos. E se inicia agora a batalha entre reis. Eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal, e é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, pois essa luta vai te deixar muito impressionado. Sério, cara, essa luta tá insana. E é claro, né, mano, não se esqueça de dar aquela fortalecida no like, senão o Hades vai te levar pro submundo junto com ele. Bem, antes mesmo da luta começar, o Qin passou para dar uma brincada onde estava Hermes e Ares. Foi onde o Qin humilhou o Ares, que estava tentando o tirar dali, porque aquele local era somente para deuses. Já o Hermes ofereceu um belo hidromel para a felicidade de Qin. Em uma pequena conversa, eles se conheceram melhor, porém foram interrompidos assim que a Brunilda chegou para levar o Qin para a batalha. Agora está 3 a 3 neste duelo. Um empate muito emblemático, mas será mudado nessa próxima rodada. O Qin Shi chega em uma entrada triunfal, vindo direto de onde os deuses deveriam ficar, enquanto Hades chega com seu tridente evoluído, pois juntou uma parte do tridente de Poseidon em sua lança, que a deixou mais forte ainda. Bem, de uma coisa podemos ter certeza, o Qin Shi vai lutar pela humanidade, já o Hades vai ser tanto pelos deuses, quanto para vingar a morte de Poseidon. E a batalha começa com um diálogo, ou melhor, uma declaração da vingança de Hades. Hades inicia várias estocadas com seu bidente, que acabam sendo todos desviados pelo Qin. E para finalizar esse ataque, ele pula e lança um ataque frontal vindo de cima, que mais uma vez o Qin Shi desvia. No entanto, como Hades quebrou o chão, toda a poeira em volta se transformou em armas mortais, para que o Hades possa usar. E ele fez uso delas e acaba acertando a barriga de Qin, que faz um corte razoavelmente profundo. Hades está muito feroz e não para de colocar golpes, um atrás do outro. No entanto, Qin consegue defletir seu ataque fazendo um contra-ataque imbatível para cima de Hades, que acaba estocando o seu próprio peito com a sua lança. Todos na arena ficam extremamente impressionados, pois foi um movimento que ninguém esperava, um contra-ataque completamente inesperado e que fez o Hades voar pela arena. Nesse meio tempo que o Hades fica no chão, o Qin já lança o seguinte para ele: que só pode haver um rei no mundo e que esse rei seria ele. Olha, eu não sei vocês, mas eu já me arrepiei no começo da luta. Enfim, o Qin nasceu como um príncipe, bem na época dos reinos combatentes, enquanto todo mundo brigava e guerreava pela China. O Qin decidiu que iria conquistar todos os territórios e expulsar todos os invasores, e sim, ele conseguiu fazer isso, e a China que conhecemos hoje só existe por causa dele, sem contar a própria muralha da China, que foi ele quem mandou construir. Na antiga China, os reis só poderiam se tornar reis se eles tivessem a permissão para se tornarem reis, uma criatura chamada Shiyou, e todos os reis temiam muito aquele monstro. No entanto, o Qin não era como os outros. Ele conheceu Shiyou e disse que preferiria a morte a ter que se submeter aos tratamentos desse deus demônio. Bem, a luta obviamente aconteceu e durou 6 longos dias, até que o Qin conseguiu derrotar aquele deus e se tornou o maior imperador que a China já havia tido e se tornou o Qin Shi Huang. Voltando para a luta, é explicado como o Qin conseguiu defletir o golpe de Hades, que era porque ele havia dominado uma arte marcial suprema, que é derivada dos 5 estilos de lutas diferentes que ele nomeou de Shiyu. E aí que entendemos que o Hades levou o seu próprio poder contra si mesmo quando decidiu dar aquele golpe no Qin. Hades levanta e pergunta a Qin o que ele acha que faz alguém um rei, e Qin explica que um rei é aquele que nunca duvida, nunca se rende, nunca depende e sempre permanece convicto como líder do seu povo. Resposta que deixou Hades completamente surpreso, que depois solta uma risada extremamente sincera, e os dois a partir daí começaram a ficar rindo por um tempo, feito dois patetas, até que Hades disse que Qin o lembrava Poseidon, pelo que ele havia acabado de falar,
Então a batalha volta para o seu pico, e Hades já retorna com um ataque brutal e frontal, mais uma vez, e usa a sua lança de maneira um tanto diferente, que ao invés de ser uma estocada, ele ataca o King como se estivesse com um porrete na mão, com toda a sua força, e para a surpresa de todo mundo, esse ataque havia sido tão forte que o King não havia conseguido defletir e acabou sendo esmagado contra o chão. O King então se levanta e retira sua venda, que ele estava usando para esconder parte do seu poder. Então todos os imperadores presentes se curvam perante a King, e King chama o Hades para o duelo, e deixa entender que agora ele vai começar a lutar sério. O Hades até chega a questionar como King recebeu um ataque tão forte, e mesmo assim continua sorrindo e de pé. E aí que o Hades prepara mais um ataque fortíssimo com uma sequência de estocadas, bem similar àquela que ele fez no início da luta, porém essa aparenta ser mais rápida e também mais feroz. Enquanto isso, o King apenas desviava de todos os golpes. Passa o tempo e o Hades continuava com as suas estocadas, até decidir dar novamente aquele golpe que parece um porrete que iria pegar em cheio na cabeça do King. Porém, ele protege com seus braços, mas ainda assim é um golpe muito forte. Muitos começaram a achar que esse já era o fim, pois parecia que o King não estaria mais aguentando. Ele ativa o poder em seus olhos e solta uma espécie de bolha na direção de Hades, que acabou perdendo sua força quando foi atingido. Logo em seguida, o King levanta Hades e sua lança com muita força e o arremessa no chão com toda a sua força. E mais uma vez, o Hades recebeu um forte contra-ataque e está no chão. E quando o King iria para cima dele sem piedade alguma, o Hades ressurge da névoa e tenta realizar uma estocada frontal, que o King desvia logo em seguida. E nesse meio tempo, o King, que estava de pé, sente uma dor muito forte em seu peito. E Hades fica sem entender, mas sem perder tempo, King tenta um ataque de frente e diz que esta batalha está durando mais do que deveria. O Hades então retruca dizendo que ele não está no seu domínio e que irá matar ele. Os dois acabam indo para cima, porém o King solta novamente sua bolha que atinge o peito de Hades, que fica paralisado, e é onde o King aproveita para atingi-lo em seu peito, o arremessando para longe mais uma vez. O que a gente pode ver nessa luta que está extremamente equilibrada é que uma hora o King bate e numa outra hora o Hades apanha. Bem, já está na hora do Hades de fazer alguma coisa, porém ele agora está com um rompe em sua barriga e precisa tentar algo rápido se quiser vencer. Quais cartas será que ele deve ter na manga? Bem, depois desse golpe a humanidade vai à loucura. No entanto, Hades percebe o que estava acontecendo. Essas bolhas que o King soltava na verdade eram a sua respiração, que ele concentrava nos pontos cruciais do poder de Hades, pois o King conseguia ver o Ki das pessoas. E o rei do submundo só perdia a força de seus poderes, pois tinha seus pontos críticos enfraquecidos por causa do sopro que o King estava fazendo. O rei dos homens conseguia ver os pontos vitais de seus adversários, e por isso ele conseguiu desarmá-los com um simples sopro. No entanto, ele usava uma venda justamente por isso, por ter esse poder. Este poder é capaz de lhe dar uma visão sobre a fraqueza dos inimigos, mas em troca, todo o dano que o inimigo recebe, ele receberia de volta por estar sem a sua venda. Bem, o Kenshi nasceu fruto de uma relação de um refém e de uma dançarina. Ele foi abandonado 2 anos depois do seu nascimento, tanto pelo seu pai quanto pela sua mãe. King, quando criança, se chamava Yin-chan, mas nós podemos continuar chamando ele de King para ficar mais fácil. Ele era mantido como refém onde nasceu, pois era um príncipe, e logo aos 7 anos de idade recebeu uma babá e guarda-costas que começou a cuidar dele. Ela era extremamente cheia de si e orgulhosa, porém ela gostaria de cuidar dele, mesmo tratando ele terrivelmente mal. E mesmo assim, ele tratava ela com muito respeito e sempre com um sorriso muito sincero em seu rosto. Ela decide ajudar ele a limpar o local em que o King morava naquela época. E como uma babá mandona, eles agora formavam quase uma família, o que em partes é até bonitinho de se ver. Porém, todos tratavam King terrivelmente mal naquele lugar. Mesmo ela, que não o via como refém e sim como uma criança, mas que mesmo assim era difícil para o King viver com todo mundo querendo matar ele, por seus antepassados terem matado os familiares do povo daquela cidade. Mas King sempre seguia com seu sorriso meramente forçado na tentativa de ser simpático. Numa noite, essa babá quis ver o corpo de King, pois tinha desconfiança de que as pessoas tivessem batido nele. Porém, ele explicou que toda vez que ele via alguém machucado ou sentia ódio incitado a ele, apareciam aquelas cicatrizes em seu corpo. Nesse caso, qualquer ferimento que ele via em outras pessoas se tornava seu. Até mesmo quando sentia o ódio das pessoas redirecionado para si, ele sentia o equivalente físico à dor de ser odiado. Enfim, a babá percebe isso.
e fica extremamente mal por ver o quão puro o Qin era, pois ele não tinha nenhuma culpa pelo que aconteceu antigamente, e que não era certo ele se machucar o tempo todo, por algo que ele nunca fez. Porém o Qin não aceitava isso, pois se via como um assassino que precisa do perdão de todos. Porém, após entender que ele poderia ter a vida que ele quisesse, ele desabou e começou a chorar, e chorou muito até dormir. Quando acordou no dia seguinte, recebeu uma venda da babá, pois com a venda ele não veria a dor das outras pessoas, e assim não seria machucado por elas. Então eles começaram a ter uma vida quase que em família, onde o Qin aprendeu o que era sorrir, chorar e ter emoções e sentimentos como um ser humano normal. Porém, 2 anos depois, o pai dele, que era alguém que tinha o direito ao trono, voltou e assumiu o trono. Assim que o rei e o filho do rei morreram, o Qin foi considerado o príncipe coroado como o primeiro na sucessão ao trono. Então precisava voltar. No caminho para ser coroado, eles passaram por uma emboscada, e como ele não podia ser morto enquanto o antigo rei estava vivo, finalmente ele poderia ser morto nesse momento. Porém, a sua babá conseguiu protegê-lo de todas as pessoas que tentaram o matar. Porém, ela acabou sendo morta no final das contas. O seu corpo foi atravessado por uma espada, e ela não resistiu aos ferimentos. Antes de morrer, a babá conta que cuidou de Qin, pois ela havia perdido seu filho, e queria extravasar essa raiva em alguém, e a pessoa perfeita para isso foi o Qin. Mas assim que ela percebeu que o Qin era apenas uma criança inocente que já havia sofrido muito nesse mundo, ela decidiu acolhê-lo como um filho, praticamente. E o fez prometer que seria o maior rei de todos. 3 anos depois da morte de Xunyan, a sua babá, o Qin se tornou rei com apenas 12 anos de idade, assumindo o antigo posto de seu pai logo após a sua morte. 25 anos depois, ele havia conseguido unificar toda a China e conseguiu se tornar o melhor rei que a Terra já havia presenciado, se tornando assim o rei dos homens. Voltando ao duelo, foi aí que o Hades finalmente entendeu que o Qin era capaz de sentir a dor dos outros. E o que pensávamos que era apenas um duelo para ver se os deuses ou se a humanidade iria ganhar virou algo bastante pessoal, para ver qual dos dois era o maior rei de todos. Porque Qin havia prometido que se tornaria o maior rei de todos para sua babá, e ele fica extremamente determinado a se tornar. Porém, Hades não deixaria tão fácil assim para ele. Vemos Hades, o deus da guerra, totalmente desesperado após entender o poder de Qin Shi Huang, pois entende que nada pode ser feito, pois era um poder que não conseguia se ver e quando se percebesse já seria tarde demais. Mas mesmo assim, ele entende que Hades é muito superior em batalha, tanto em ataque, defesa, poder, experiência de combate e muito mais. Mas de nada adiantaria contra o Qin Shi, tanto que até Zeus fica surpreso com o estilo de luta de Qin e de como os humanos dão o seu melhor. Hades também tem algo pelo que lutar, e é aí que ele acaba indo pra cima de Qin, só que dessa vez ele está girando o seu bidente como um moinho, e esse ataque faz muito sentido, pois o Qin estava soprando nos pontos fracos de Hades, mas não conseguiu acertar nenhum, então o deus do Olimpo acerta mais uma vez o Qin, que se defende com muita dificuldade. Nesse momento, Hades lança um chute certeiro no rosto de Qin, que consegue defender com a mão novamente. Porém, mesmo com a defesa, o Qin acaba levando muito dano e acaba cuspindo sangue. Hades rapidamente já tenta acertar mais um golpe lateral no Qin, que imediatamente já assopra algumas bolhas de ar nos pontos vitais de Hades e faz com que o rei do submundo acabe recuando no momento. Porém, o Qin já prepara um chute absurdo no rosto do seu grandioso oponente, que acaba sendo defendido pelo braço de Hades, mas mesmo assim o joga para muito longe mais uma vez. Essa batalha consegue ser tão incrível, pois os dois reis se superam a cada segundo que passa, com muita força e inteligência. O deus do submundo teve uma parte do seu antebraço arrancado, pois o golpe de Qin foi extremamente forte, e surpreendeu muito Hades naquele momento. Enquanto a batalha rola ferozmente lá na arena, o Beelzebub estava focado em seus experimentos, e quando Adamas chega em seu laboratório, Beelzebub explica que Hades não teria mais chances contra o Qin. Já o Adamas discorda e acredita que ainda havia muitas chances para o deus do submundo. Mas assim como os dois estão pensando, quem vai ganhar, você deve estar pensando também. Voltando à batalha, a torcida fica delirante ao ver que novamente o Qin Shi consegue manter a vantagem na batalha. No entanto, já está na hora do Hades devolver tudo o que aconteceu até o momento. E é aí que ele diz que respeita muito o Qin, e que ele está à altura de ser um rei, e que ele deveria responder à altura finalmente. E é nessa hora que o Hades enfia o bidente em seu peito, que causou um enorme dano em Qin Shi, e mostra o quanto ele está confiante e que ainda pode ganhar essa luta.
o Rei dos Mortos começa a cantar a mesma música que o Poseidon havia cantado e mostra uma confiança enorme na batalha. E logo em seguida pula pra cima de Kim, completamente encharcado de sangue. O Rei dos Homens tenta jogar suas bolhas de ar nos pontos vitais do Hades. Porém, ele consegue mudar os pontos vitais de seu corpo no último instante, e com isso ele percebe que o truque de Kim não deu certo e tenta acertá-lo com a sua lança, porém o Kim acaba desviando no último segundo. Hades pronuncia que as bolhas de ar de Kim não são mais uma ameaça para ele, porque ele havia entendido como contra-atacar aquele ataque. Hades então em poucos segundos mostra que se misturar o seu sangue com a sua arma divina, ele consegue ancorar sua força vital junto de sua arma, que faz com que ela fique ainda mais poderosa. Porém, se sua força vital for drenada, sua vida também será, e então Hades poderá acabar morto. O Hades anuncia que agora essa será sua carta na manga, e Kim parece extremamente preocupado com seu próximo ataque. No entanto, ele tenta defletir esse ataque do deus Hades, porém ele não consegue. E mais uma vez ele teve partes do seu ombro arrancado por esse golpe, que poderia ser fatal se fosse no lugar correto. O Hades é aquele rei do submundo, mas ele não tem esse título à toa, ele fez por merecer. E tudo começou na Titanomáquia, quando o Hades descobriu que os titãs conseguiram escapar do Tártaro, que ficava no fundo de Helheim, a prisão dos deuses, onde a morte e a escuridão residem. Nesse momento os titãs atacavam pelo Tártaro e os gigantes pelo reino grego. Tudo estava em completo caos, porém os deuses conseguiram se manter de pé e prevalecer perante a gigantonomaquia. No entanto, Hades foi o único deus que não havia aparecido durante a vitória. Porém, mais tarde descobriram que, na verdade, Hades deu conta de todos os titãs que estavam fugindo do Tártaro. E detalhe, ele fez tudo isso sozinho. E foi aí que até mesmo Poseidon, que era arrogante com todos, chamou Hades de irmão e o tratou como igual. E mais uma vez percebemos que essa batalha não é algo com pouco significado, mas sim com muito significado, pois Kim tem muitas coisas a se provar, assim como Hades também tem. E o que ele mais quer provar naquele momento é o seu amor por todos os seus irmãos, pois ele ama muito toda a sua família. Depois do ataque de Hades, que quase arrancou o ombro do Qin Shi, todos os deuses foram à loucura, pois o Hades finalmente estaria dando a volta por cima, e com isso mostra toda a preocupação da humanidade em perder uma batalha tão importante quanto essa. O Qin já não pode mais usar a sua habilidade, as esperanças pareciam perdidas a cada segundo que passava. Mas o Rei dos Homens não poderia desistir agora. Ele precisava manter a sua postura em batalha e arranjar algum jeito de voltar à batalha, pois as bolhas de ar estavam sendo bloqueadas e ele não poderia mais usar seu braço para defletir os ataques de Hades naquele momento. O que pode acontecer nessa batalha agora? O Qin Shi conversa com a sua Valkyria e explica que precisam reagir de alguma forma, se ainda quiserem ganhar, e fala para ela que eles terão que fazer o último ataque e apostar tudo nele. No entanto, a sua Valkyria não permite isso, e fala que não acabou ainda, e usa a runa de seu nome, e se transforma numa espada no braço direito de Kim, em uma arma extremamente letal, uma espada capaz de matar Hades. E agora, finalmente, a batalha volta a ser equilibrada. Tanto Hades quanto Kim estão preparados para mais um pouco de batalha, até que alguém saia morto, tanto aquele que carrega o orgulho dos deuses, quanto aquele que conhece a dor dos outros. E os dois preveem que o fim dessa luta está próxima. Os dois se preparam para dar o golpe final, e Hades consegue arrancar o braço de Kim, que cai completamente desnorteado no chão e começa a ver uma espécie de ponto vital em forma de estrela, que é assim que ele vê os pontos vitais e levanta completamente animado para lutar contra o Hades. Todos da torcida admiram que mesmo ele tendo perdido um braço, ele se levanta e vai na direção de Hades, e ele então fala a frase que disse mais cedo, sobre o que é ser um rei, abre aspas. Um rei nunca duvida, um rei nunca cede, um rei nunca depende e um rei nunca desiste, fecha aspas. As coisas não param de esquentar e no limite da morte, o Qin Shi se levanta, completamente confiante, mesmo sem o braço esquerdo e à beira da morte, pois a única coisa que o deixou vivo até o momento foi a sua força de vontade. Hades e Kim sorriem um para o outro e entendem que o momento final está cada vez mais perto. Quando todos acreditavam que o Kim já havia perdido aquela luta, ele mostra que aguenta mais um pouco e declara que por ser um rei, aquilo não havia acabado, e prepara um golpe frontal com a sua espada e sua única mão, enquanto Hades declara que foi uma honra lutar contra o Kim. Nesse momento, todos presentes entendem que esse finalmente será o golpe final de algum dos dois. Todos acreditavam que seria o golpe final de Hades, pois o Rei dos Homens, Qin Shi, estava praticamente em pedaços, só estava com um braço ali e estava dando tudo de si. Hades então inicia um golpe fatal com a sua lança carregada de sangue,
enquanto Qin espera para recebê-lo. Quando Qin Shi recebe o ataque com a espada, ele deixa a lança de Hades encostar bem na ponta da sua espada e tenta repelir aquele ataque naquele momento. E este é o momento mais tenso, porque se ele não conseguir aguentar o ataque de Hades, ele irá morrer, mas se ele defletir o ataque contra Hades, ele então será o vencedor. Os dois ficam se forçando com as suas armas até o limite e Qin acaba soltando uma bolha de ar na lança do deus do submundo, e agora Hades está totalmente enfraquecido por ter sido acertado em sua espada, que também carrega seus pontos vitais. Ele consegue defletir o ataque de Hades contra ele mesmo, porém o Rei dos Mortos não hesita, e mesmo sem forças continua seu ataque. Chegamos no finalmente, estamos próximo do final. O Qin consegue quebrar a lança que continha toda a força vital, e Hades, em seu leito de morte, exclama com satisfação no coração: magnífico, não esperava nada menos de um rei. Enquanto Qin Shi acerta a barriga de Hades e simplesmente joga a espada para cima, cortando o corpo do deus quase que ao meio. E neste momento, Hades entende que não conseguiu manter a promessa para seus irmãos e que acabou perdendo no final das contas. E o vencedor da 7ª rodada do Ragnarok é o humano Qin Shi Huang, que fica extremamente feliz de ter conseguido derrotar um deus, ainda mais o Hades. E ele se vira para o deus do submundo e diz: sou grato de poder ter conversado com você, rei do submundo. Não, meu amigo. E todos novamente se curvam perante Qin Shi Huang, e o narrador anuncia que ele foi o vencedor, em uma batalha épica que teve muita emoção, que durou apenas 12 minutos e 52 segundos, e teve como vencedor a humanidade. E agora o placar está 4-3 para os humanos. É a primeira vez que os humanos ficam à frente dos deuses neste duelo, graças ao grande rei dos homens, Qin Shi Huang. Então a torcida fica eufórica e vai à loucura enquanto os deuses começam cada vez mais a temer os seres humanos. E se você chegou até aqui, comente aí embaixo qual será a próxima luta que você quer ver aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do canal. E se você quer mais emoção, quer mais adrenalina, eu vou estar deixando esse vídeo aqui do Buda contra o Rajun aqui nas telas finais. Então é só você clicar aí. Assista esse vídeo porque tá muito foda. Mas enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.